lotado de crianças. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus, hein, irmãos? Que venham mais e mais. Tem bebê aí? Traz o bebê para a gente orar. Tem bebê lá em cima, pastor. Vem cá, traz aqui, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. É uma festa a gente poder ver as crianças, né, irmãos? Nós temos quase que uma outra igreja já de crianças. Ué? Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente vai ficando maduro, velho não, né, pastor? Maduro, né? Eu já estou quase bisavó já, ué. Ué. Porque os meninos que eu estava cuidei nos jovens já estão tudo casados, já estão tudo tendo filho. Daqui a pouco os filhos deles vão ter filho, eu estou aqui. Glória a Deus, firme e forte. Aleluia. Vamos, igreja, vamos colocar de pé, vamos orar por esse bebê. Como é que chama? Gael. E como é que você chama? Everton. É o Gael, tá bom? Senhor, nós agradecemos, ó Deus, mais uma vez, Pai, e colocamos a vida do Gael diante do Senhor. Pai, nós como igreja, nós abençoamos a vida dele, Senhor, o seu crescimento, que ele cresça, Senhor, conhecendo o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, ilumine a vida dos seus pais, para que eles ensinem o Gael no caminho, Pai. Que ele possa, Senhor, testemunhar, ó Deus, a grandeza do amor de Deus na vida dele. Senhor, em nome de Jesus, livra ele, Senhor, de todo o ensino do maligno, livra ele, Senhor, de todo homem mau, e que ele possa, Senhor, viver os dias para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós pedimos ao Senhor pela família dele também, pelos seus pais, que eles também sejam, Senhor, ó Deus, totalmente, Senhor, levados, ó Deus, a ensinar, ó Deus, o seu filho, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos como igreja. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha de Deus é ver as crianças. Amém? Vamos orar mais uma vez. Estava aqui pensando, eu estava ali sentada pensando. Se a gente for colocar em minutos o tempo que a gente ganha, não é gasta, que a gente ganha orando em todo culto, né? Glória a Deus, né? Muitos lugares, a gente não está criticando, mas existem lugares que não dão tanta importância à oração, né? Mas glória a Deus, nós podemos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, nós colocamos diante da Tua presença. Senhor, nós estamos agora num momento, ó Deus, importantíssimo, ó Deus, de culto. Um momento, ó Deus, em que vamos, ó Deus, expor a Tua palavra. Sim, Pai, nesse momento, Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Alargue o nosso entendimento, Pai, para que possamos sorver cada palavra, Pai. Porque, afinal, estamos tratando, ó Deus, de assunto do reino, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, ser ensinados. Pai, que o nosso coração seja maleável. Que nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, possamos a cada dia, Senhor, aprender e praticar, ó Deus, a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, possa nos convencer a cada dia a trilhar o caminho bom. A trilhar, ó Deus, com a nossa boca, com a nossa mente, com o nosso entendimento. E que a cada dia, Senhor, quando estivermos, ó Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, em qualquer situação, que nós possamos nos lembrar do que tem sido dito aqui neste altar. Pai, porque o Espírito tem falado à igreja. Pai, hoje de manhã, Senhor, eu ouvi uma frase muito interessante, e eu quero colocar novamente diante do Senhor este lugar, Pai, os pastores, a palavra tem sido pregada e tem preparado a Tua igreja. Por isso, Pai, que nós sejamos, ó Deus, virtuosos, Pai, ó Senhor, zelosos pela Tua palavra, e que nós possamos testemunhar desse grande amor, Pai, não apenas testemunhar, mas praticá-lo, Senhor, nas nossas ações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmo 131, versão NVT. Amém? Oh, glória a Deus. Hoje de manhã, como as crianças estavam aqui, eu coloquei o tema, né? Humildade e confiança em Deus. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Vamos lá? Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário,
Acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém? O último versículo. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém? E como foi dito aqui hoje de manhã, esse salmo ele nos ensina, e nos ensina muito, como nós podemos livrar e também lidar com o orgulho e viver uma vida de humildade, uma vida com humildade. É um salmo atribuído a Davi, aqui está dizendo que Davi fez esse salmo, e embora Davi fosse um homem bem-sucedido, né, alguém que saiu do pastoreio de ovelhas para ser rei de todo o povo de Israel, algo maravilhoso nós aprendemos com esse homem. Ele sempre declarou e sempre demonstrou que tudo o que aconteceu na vida dele foi fruto da soberania de Deus. E nesse salmo, nós encontramos uma expressão de confiança e humildade de um homem que verdadeiramente se deixou moldar. Davi era um homem moldável, maleável nas mãos do Senhor. É um cântico de peregrinação. E como eu disse também pela manhã, eu que tenho uma mente muito frutífera, eu gosto muito de imaginar as coisas, eu fico pensando na alegria desse povo que saía de um lugar para o outro para ir ao templo, cantando esses cânticos, cantando essas verdades, glorificando ao Senhor. É algo maravilhoso a gente imaginar isso. Imagina aquele povo, né, pé no chão, areia, terra, poeira, e o povo cantando e glorificando ao Senhor, indo para adorar o Senhor. Então, e Davi começa esse cântico dizendo: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Davi sabia, ele conhecia, ele sabia bem o que eram lutas e angústia de alma. Se você conhece a história de Davi, você vê quanto esse homem teve lutas e teve também angústias na sua alma. E Davi aqui, ele aponta que muitos conflitos internos e muitas lutas externas na vida dele necessitaram ser acalmadas. E que foi nessas circunstâncias, diante dessas lutas, desses conflitos internos, dessas lutas externas, que ele conseguiu, que ele obteve um relacionamento de descanso em Deus. O fruto dessas lutas internas e externas proveu para Davi uma vida de descanso em Deus, de confiança em Deus, de descansar em Deus. Ele foi confrontado muitas vezes. Quem já leu a história de Davi sabe que Davi foi confrontado inúmeras vezes. Uma delas foi quando o pai de Davi preparou uma oferta, um presente para os irmãos de Davi que estavam servindo ao exército de Israel e pediu para que Davi levasse. Quando ele chegou lá, o seu irmão Eliabe virou e chamou ele de presunçoso, arrogante. Mas Davi não retrucou, Davi não criticou, Davi não ficou mal com isso. Não, ele não contra-atacou. Ali estava um homem que era um pastor de ovelhas, ali era um homem moldado pelo Senhor, ali era um homem que tinha a certeza, a confiança do descanso em Deus. E aí, meus irmãos, em todas as conquistas de Davi, todas as conquistas dele, ele sempre deixou claro que a vitória das suas conquistas vinha do Senhor. Todas as conquistas dele, mesmo quando ele se tornou rei, ele nunca se exaltou. Se você pegar toda a leitura do reinado de Davi, você não vê Davi se exaltando. E ao contrário, no Salmo 71, no versículo 7, ele diz: sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Esse é um homem quebrantado, esse é um homem moldado, esse é um homem cuja esperança está em Deus. Ele não se queixou quando fazia o trabalho solitário ali, cuidando das ovelhas. Porque se você também imaginar cuidar de ovelhas, noite e dia, né?
O trabalho dele era árduo, mas ele não se queixou. Davi era um homem sincero. Ele sabia que todas as coisas estavam diante do Senhor, como ele mesmo falou, como ele mesmo escreveu nesse famoso Salmo 139, que a gente conhece bem. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Ele fala, ele é um homem que realmente descansa em Deus. Ele é um homem que ama a Deus e sabe quem é Deus, o Deus que garante vitória, um Deus que está com ele. E ele fala isso: antes, o Senhor me conheceu no ventre da minha mãe. Ele era um homem que tinha a vida dele diante do Senhor. O coração de Davi não era orgulhoso, ou seja, ele não se vangloriava e nem alimentava uma imagem de si elevada. Ele não colocava isso. Seus olhos não eram altivos. E ele fala que meus olhos não são altivos, ou seja, Davi não estava à procura de poder e honra. Ele não estava. E no livro de Provérbios, nós podemos ver, meus irmãos, e isso é muito interessante, que os olhos altivos estão entre as 7 coisas que Deus detesta. E ela vem em primeiro lugar. O que Deus detesta, meus irmãos? Olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e pessoas que provocam brigas entre irmãos. São 7 coisas que Deus detesta. E a primeira que Deus detesta, olhos altivos. Está lá em Provérbios 6, se você quiser anotar. Ele também diz que não anda à procura de coisas grandes, maravilhosas, que fogem à sua compreensão. O coração de Davi era humilde. A mente de Davi era madura. Era um homem que não estava atrás de poder. E eu estou falando de um rei. E ele demonstrou isso. Davi várias vezes demonstra o que estava no seu coração. Porque são situações da vida de Davi que a gente vê o que está dentro do coração dele. Quando ele recebe a notícia da morte de Saul, Davi não se vangloriou, Davi se entristeceu. A palavra mostra que ele se entristeceu verdadeiramente. Ele vestiu até de panos de saco. Ele ficou triste, sabe? Ele se entristeceu de verdade. Esse é homem que tem um coração quebrantado. Um coração que conhece o Deus que serve. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, seu coração ficou partido, ele se arrependeu. E ele descreve claramente o seu arrependimento no Salmo 51. Salmo que a gente pode, quando a gente lê, a gente vê um coração ali quebrantado, um coração arrependido, dependente do Senhor. Ele continuou amando o Senhor, ele continuou amando Absalão, seu filho. Aquele filho que o perseguiu, que o causou tantos transtornos. Quantos transtornos, nós vimos aqui na exposição de Salmos, quantos transtornos o filho de Davi, Absalão, causou para ele, mas não vemos murmurando, reclamando. Sabe, o poder e a fama de Davi não o tornaram insensível. Não tornou Davi insensível. A verdade, meus irmãos, é que a inclinação do coração de Davi repousava em Deus. Sempre em Deus, na confiança em Deus. Sempre Deus, ele colocava Deus. Então o coração dele era inclinado para Deus. O coração dele era humilde para Deus. Um homem de coração humilde, meus irmãos, não é orgulhoso. E não tem olhos arrogantes. É só um homem assim, que um homem que não tem arrogância, que tem um coração humilde, ele pode dizer, como Davi diz, ali no Salmo 63, ele fala algo maravilhoso. Ele fala: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua face e a Tua glória. Homem quebrantado, homem que não é orgulhoso. E agora no versículo 2 ele fala
do que aconteceu com ele ao rejeitar os assuntos grandes e maravilhosos demais para sua compreensão. Ele diz, ele acalmou e aquietou a sua alma. E ele fala, eu acalmei, aquietei a minha alma como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Davi usa essa metáfora para demonstrar positivamente o que ele disse sobre si mesmo. Ele apresenta essa metáfora da criança desmamada. Ele fez calar e repousar os próprios desejos. Como uma criança, agora desmamada, ele repousa no colo da mãe. Ele reconhece a dependência e a necessidade de cuidado. Quando ele fez calar os seus desejos, quando ele fez calar as suas lutas interiores, os teus temores, ele descansou em Deus. Porque ele sabia que ele era dependente de Deus e precisava do cuidado de Deus. As experiências desse homem com o Senhor haviam amadurecido a vida dele. Amadureceram a sua fé. Mas ainda assim, Davi sabia que ele não poderia andar sozinho e nem desprotegido. Davi sabia de tudo isso. Glória a Deus. Que ele era dependente de Deus. Ele simplesmente colocava tudo da vida dele na dependência de Deus. A imagem que Davi usa aqui, meus irmãos, ela é carregada de um significado emocional. Uma criança repousando nos braços da mãe. Segurança. Isso demonstra para a gente a segurança que nós temos quando nós descansamos nos braços de Deus. Davi usa isso. Ele repousava nos braços de Deus. Ele esperava em Deus. Ele fazia de Deus o seu refúgio. E aí ele fala, sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Apesar dele não poder compreender toda a obra de Deus, os perigos, as ameaças, mas dentro dele, ele pode se sentir protegido. Ele se sente protegido como uma criança. Meus irmãos, a convicção de Davi era poderosa. Era tão poderosa a ponto dele dizer o que ele disse no Salmo 16, versículo 2. Tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de ti. Tudo o que eu tenho de bom vem de ti. Irmãos, uma criança desmamada está no outro nível, já pula de nível. E a vida de Davi também, a alma de Davi também está em outro nível. Ele já não se preocupa com oposição. Ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Então, Davi podia ter muitas falhas. Muitas falhas. Nós sabemos que Davi. Muitas vezes nós nos lembramos somente de Davi, daquele homem que caiu em adultério, aquele homem que cometeu aquele desplante de assassinato. Mas nós também temos que ver que orgulho, arrogância não eram falhas de Davi. Ele não tinha isso no coração dele. E no versículo 3 ele diz, ó Israel, ponha sua esperança no Senhor agora e para sempre. Aqui Davi chama todo o povo para colocar a sua esperança em Deus. O Deus que Israel conhecia. Esse era o Deus todo-poderoso, era o Deus da aliança. Meus irmãos, nós sabemos que Israel nunca teve dias totalmente tranquilos. Israel sempre foi afligido por guerras, por lutas, sempre. Mas Davi chama, ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Sabe, a esperança, quem põe a esperança em Deus, o que Davi está falando aqui, a esperança não desvanece, ela não se apaga, porque a esperança é sustentada pelo poder de Deus. É isso que Davi está chamando o povo, coloca a sua esperança, independente das guerras, independente dos rumores de guerra, independente da fome, independente de seca, ó Israel, coloque a sua esperança em Deus, agora e para sempre. Glória a Deus. Porque ele, como rei, ele tinha que ser exemplo, ele deu o exemplo, ele coloca o exemplo, ele chama, ele convoca Israel. A humildade e a confiança em Deus
tinham que ser fundamentais naquela nação. É isso que Davi está falando para Israel. Vocês precisam confiar em Deus, vocês precisam colocar a sua esperança em Deus. E nós sabemos que Israel vivia momentos terríveis. Mas Davi, rei de Israel, ele falava: ó Israel, coloque a sua esperança em Deus, agora e para sempre. Meus irmãos, aplicando isso na nossa vida, como nós podemos aplicar esse ensino, essa palavra? Primeiro, nós devemos aprender a viver na dependência de Deus. Sentimos segurança na presença de Deus. Confiar tudo nas mãos de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos, nós confiamos em Deus, mas isso aqui eu tomo conta. Não. Nós devemos colocar toda a nossa esperança em Deus, somente Ele. Sabe, o nosso eu é malvado, soberbo, arrogante, isso deve ser rejeitado. E quando nós fazemos isso, nós fazemos morrer a nossa natureza carnal, rejeitando essas coisas. Quem vive para a vontade de Deus não pode ser vaidoso, orgulhoso, arrogante, soberbo, mas humilde, sincero e dependente. É assim que nós devemos ser. A vida com Deus, se você vive uma vida com Deus, se eu vivo uma vida com Deus, a primeira coisa que nós devemos afastar de nós é murmuração. E mesmo que a adversidade venha, e eu quero dizer para você, porque aqui é uma igreja bíblica, a adversidade vai nos visitar várias vezes ao longo da nossa vida. Mas nós devemos viver pela palavra de Deus, confiados na palavra de Deus. E um exemplo disso é o Salmo 91, versículo 4, da parte C, diz assim: a tua fidelidade é armadura e proteção. Você pode viver nisso. Vivendo e confiando, coloque a sua esperança em Deus, coloque as suas expectativas em Deus, coloque tudo na presença de Deus, mesmo diante da adversidade. A verdade, meus irmãos, é que o amor de Deus não falha. A graça do Senhor, ela não se retrai. As promessas de Deus são infalíveis. Você crê nisso? Que as promessas de Deus são infalíveis. Porque ele vem de Deus, elas vêm de um Deus que não falha. De um Deus que é eterno, que é maravilhoso, que é poderoso. Podemos sim colocar toda a nossa esperança em Deus. Não apenas agora, mas para todo sempre. Se tem uma coisa que o crente pode fazer, é projeto. Projeto para o futuro, porque nós projetamos no futuro a eternidade, o viver com o Senhor. Sabe? E nós vamos caminhando sim. Sabe por quê? Irmãos, quando nós falamos, por isso que o pastor Glauco tem falado isso, eu tenho percebido muito isso, por isso que a nossa adoração não pode ser mecânica. Quando nós dizemos Ebenezer, verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, muitas vezes nós falamos, fala 3 vezes, Ebenezer, não, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ele tem ajudado, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem feito com que os seus sonhos não desvaneçam, Ele tem cuidado da sua espiritualidade, Ele tem arrancado de você fé, aonde você acha que não tem fé. Quando o seu tanque está vazio, o Senhor vem e enche, porque como diz Davi, tudo que nós temos de bom vem dEle, vem do Senhor, não é nada nosso, é do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor ainda diz para nós, para mim e para você, e talvez você está se esquecendo disso, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus e aleluia, glória a Deus, se alegre no Deus da sua salvação, meus irmãos. Se alegre no Deus da sua salvação. Sabe, nós precisamos de rejeitar mesmo, rejeitar toda soberba, todo orgulho. Tudo que nós temos de bom vem do Senhor, nós não somos nada, nós somos
rege os pecadores mesmo, somos pecadores, mas carentes da misericórdia, da glória de Deus, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos feito caminhar, mesmo quando estamos desanimados, arrastando ou não, o Espírito do Senhor está conosco, trabalhando e operando nos nossos corações, como diz aquele corinho, trazendo vida, trazendo poder, ministrando graça, ministrando louvor. Glória a Deus por isso, glória a Deus, isso é obra de Deus na nossa vida, isso é obra de Deus. Por isso, meu irmão, quero dizer para você, rejeite sim essas coisas carnais, soberba, orgulho. Nós não somos nada, nós não somos nada. Coloque a sua confiança, como diz Davi aí, coloque a sua esperança no Senhor. Um Deus que não frustra, um Deus que não falha. Sabe, muitas vezes nós queremos, como diz aqui, a gente tem orado, é claro que nós devemos orar, isso está na palavra de Deus, nós devemos orar sim pelas nossas autoridades, mas não é o homem que vai resolver. Deus está no trono, Ele está no controle, e Ele faz todas as coisas. É Deus que coloca reis e tira reis, é Deus que faz todas as coisas. Por isso, meu irmão, tenha convicção sempre, quando você se sentir meio prostrado, lembra dessa palavra, lembra aqui de Davi: ó Israel, coloque a sua esperança no Senhor, desde agora para sempre, coloque a sua esperança no Senhor, é Ele que nos justifica, é Ele, glória a Deus, e Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Coloque-se de pé e vamos orar. Oh Deus Todo-Poderoso, de infinita graça e misericórdia, Senhor, ouvimos a Tua palavra, oh Deus, ouvimos sim, ó Deus, oh Pai, aprendemos